O mal é uma realidade invisível, mas, de algum modo, palpável, e a Igreja Católica não o trata como um mito ou uma superstição antiga. A função dos exorcistas é justamente enfrentar essa força sombria, um papel tão vital quanto profundo. Imagine enfrentar algo que ninguém pode ver, mas todos podem sentir. Os exorcistas da Igreja não são apenas sacerdotes, são guerreiros espirituais que dedicam suas vidas ao combate ao mal. E essa missão deles vai muito além do que vemos em filmes, a realidade é bem mais intensa. Você já parou para pensar como é enfrentar forças que não respeitam regras? Esses exorcistas lidam com o lado obscuro da nossa realidade, um lado que prefere se manter nas sombras. É um combate ao mal que não é apenas um rito antigo, mas uma luta espiritual em nome de uma doutrina católica sobre o exorcismo. Em um mundo onde o mal se disfarça em tantas formas, é essencial entender a missão verdadeira desses homens de fé. Esse papel é crucial, e você vai ver o porquê. A Igreja, com sua doutrina, leva o exorcismo católico muito a sério, não como um espetáculo, mas como uma missão essencial. Muitos acham que exorcistas da Igreja são figuras folclóricas, mas a realidade é bem mais profunda e envolvente. Prepare-se para descobrir que a visão católica sobre possessão e libertação vai muito além de qualquer ficção. Então, se você está curioso sobre o que realmente acontece nos bastidores dessa luta, fique por aqui, você está prestes a se surpreender. Cada rito, cada oração é um passo na proteção da humanidade contra forças que nos ultrapassam. Essas forças do mal não respeitam nossos limites e precisam ser contidas. E é aí que entra o papel do exorcista, mais do que combater o mal, ele guia as almas de volta à luz. Está pronto para explorar a missão real desses guardiões espirituais? Vamos adentrar esse universo com um olhar atento. Exorcistas são sacerdotes que receberam um chamado único, lutar contra o mal e libertar almas atormentadas. Mas eles não são escolhidos por acaso. A Igreja Católica treina rigorosamente esses homens, tanto espiritual quanto emocionalmente, para que estejam prontos para o combate ao mal. São verdadeiros soldados espirituais, com um propósito que exige muita fé, coragem e determinação. Afinal, não é qualquer um que pode assumir a função de exorcista. Essa preparação envolve não apenas a formação acadêmica e teológica, mas uma experiência prática que os ajuda a entender o que estão enfrentando. Eles aprendem sobre a natureza do exorcismo católico, não como um rito vazio, mas como uma missão essencial para proteger os fiéis. A doutrina católica sobre o exorcismo é clara: o exorcista deve saber distinguir entre o que é espiritual e o que é psicológico, pois muitos casos são complexos. É um treinamento para discernir o mal, mesmo quando ele tenta se esconder. Mas, acima de tudo, o exorcista precisa de fé inabalável. Ele deve estar espiritualmente protegido, preparado para lidar com o inesperado. Imagine a pressão de enfrentar algo que se manifesta de forma inesperada, cada vez mais difícil de prever. Ser exorcista exige um equilíbrio quase sobre-humano entre a espiritualidade e a prática. E assim, eles se tornam mais do que simples sacerdotes, tornam-se guias de uma batalha sagrada. Na prática, ser exorcista é saber que, mesmo com toda a preparação, o combate ao mal é algo único, onde cada caso traz um desafio novo. A Igreja, então, tem exorcistas treinados para atuar como verdadeiros cirurgiões da alma, capazes de identificar o que poucos enxergam. Essa é a missão que eles carregam, e a cada confronto eles reafirmam seu compromisso com a fé. Pronto para entender como esse combate espiritual é conduzido? O exorcismo católico é um rito que a Igreja leva muito a sério, e ele é bem mais complexo do que parece. Diferente do que muitos imaginam, ele não é um ato de violência, mas sim de libertação, uma ação em nome do amor e da misericórdia divina. A doutrina católica sobre o exorcismo enfatiza o valor sagrado desse rito, que segue passos bem definidos e cuidadosos. Cada oração, cada movimento do exorcista é parte de uma batalha espiritual. Não é algo feito às pressas ou por impulso. Cada exorcismo exige uma avaliação criteriosa, pois é essencial saber se realmente se trata de uma possessão ou de outra questão. A Igreja possui critérios rigorosos, e o exorcista deve ter absoluta certeza antes de iniciar o processo. Isso demonstra o cuidado da Igreja em manter o rito do exorcismo em seu devido lugar, evitando confusões e exageros que possam gerar sensacionalismo.
Durante o exorcismo, a intenção do exorcista é clara: libertar aquela alma do que a aprisiona. Ele faz uso de orações, bênçãos e objetos sagrados, elementos que têm um significado profundo para a doutrina católica sobre o exorcismo. Este não é um ritual para assustar ou impressionar, mas para libertar e trazer paz ao aflito. O exorcismo é uma prática antiga, mas sua importância e seriedade se mantêm vivas até hoje. Para além da prática visível, o exorcismo é um momento em que a fé é testada e reforçada, tanto para o exorcista quanto para aqueles ao seu redor. Não é à toa que muitos consideram esse rito como uma prova do poder da fé católica em ação. Afinal, a verdadeira natureza do exorcismo é justamente essa, um ato de amor e compaixão em meio à escuridão. E isso nos leva a entender como o mal é visto sob a perspectiva católica. Na visão católica, a possessão é mais do que um fenômeno sobrenatural, é uma manifestação do mal que busca distorcer e destruir o que é sagrado. A doutrina católica sobre o exorcismo reconhece a realidade dessas possessões, mas com um olhar cuidadoso e diferenciado. Não se trata de enxergar o mal em tudo, mas sim de reconhecer quando ele se manifesta de maneira genuína. E a Igreja treina seus exorcistas para essa identificação. Muitos acham que qualquer comportamento estranho já é sinal de possessão, mas a Igreja é cautelosa. Ela diferencia entre o que é uma influência espiritual e o que pode ser um desequilíbrio psicológico ou emocional. É por isso que os exorcistas da Igreja trabalham em conjunto com profissionais da saúde, buscando um diagnóstico preciso. Afinal, o combate ao mal só é eficaz quando se sabe o que realmente está enfrentando. A Igreja ensina que o mal pode influenciar nossas vidas de formas sutis, seja por tentação, opressão ou, em casos raros, possessão. Esse entendimento é essencial para saber como agir e como proteger-se. Não é preciso medo, mas sim sabedoria e discernimento. A presença do mal não significa sua vitória, é apenas um lembrete de que precisamos de fé e vigilância. Para o exorcista, o mal é uma realidade, mas a libertação é sempre possível. Cada caso de possessão reconhecido pela Igreja passa por um exame criterioso, onde o exorcismo católico é apenas uma das possíveis respostas. É nesse ponto que o trabalho do exorcista se torna ainda mais relevante. Ele está ali para discernir, agir e, se necessário, libertar. E ao libertar, ele nos lembra que, apesar de tudo, a fé sempre prevalece sobre as forças do mal. Mas como reconhecer os sinais dessa possessão? Vamos descobrir. Distinguir uma possessão real não é tarefa simples. A Igreja Católica possui critérios rigorosos para identificar quando o mal se manifesta. Os exorcistas da Igreja são treinados para identificar sinais específicos, que vão além do comportamento excêntrico ou incomum. A doutrina católica sobre o exorcismo ensina que esses sinais só são considerados após um estudo cuidadoso, descartando qualquer outra possibilidade. Alguns dos sinais que os exorcistas buscam incluem conhecimento sobrenatural, como falar línguas desconhecidas ou exibir uma força incomum. Claro, esses sintomas não são determinantes, é preciso cautela para discernir o que realmente acontece. Além disso, cada caso é único e exige um olhar atento e especializado. Afinal, o combate ao mal requer sabedoria, e não pressa. Outros sinais podem incluir aversão a objetos sagrados, como a cruz ou a água benta, o que indica uma presença que vai além do físico. A Igreja observa cada detalhe antes de concluir se há uma possessão real. Esse processo é demorado, pois o exorcismo católico não é realizado sem uma certeza quase absoluta. Para os fiéis, é um alívio saber que a Igreja se dedica tanto para oferecer uma solução justa e precisa. E mesmo para quem não enfrenta diretamente uma possessão, saber reconhecer esses sinais pode trazer uma compreensão maior da importância do exorcismo. Afinal, qualquer um de nós pode ser alvo de influências negativas, e estar preparado para lidar com isso faz toda a diferença. Mas como se proteger contra essas forças? A Igreja Católica acredita firmemente no poder da oração e dos sacramentos como uma defesa eficaz contra as forças do mal. Na visão católica, orações como o Pai Nosso e o Santo Rosário, por exemplo, são armas espirituais poderosas que nos protegem e nos aproximam de Deus. Ao mesmo tempo, os sacramentos como a Eucaristia e a confissão oferecem proteção contínua. Esses atos não são rituais vazios, mas sim conexões profundas que fortalecem a fé e o espírito contra as investidas do mal.
A doutrina católica sobre o exorcismo ensina que manter-se em comunhão com Deus é o melhor escudo. Quando rezamos e nos confessamos, estamos nos purificando e pedindo proteção divina. Assim, prevenimos a ação do mal em nossas vidas. A Igreja orienta que os fiéis frequentem os sacramentos regularmente, pois eles nos mantêm próximos de Deus e afastam as tentações que podem nos levar à escuridão. Esse é um chamado para uma vida de oração e comunhão. A proteção contra o mal começa no dia a dia, com atos de fé simples e contínuos. Mesmo o exorcista, em sua missão, se nutre desses sacramentos para enfrentar o que há de mais sombrio. Ao compreendermos a importância desses rituais, percebemos que estamos mais seguros e fortalecidos para enfrentar os desafios espirituais. A fé em ação protege a alma de influências malignas e nos dá a coragem necessária. E para entender como o exorcismo é realizado, vale conhecer casos reais que mostram a seriedade desse combate espiritual. A Igreja Católica só realiza exorcismos após uma análise criteriosa, e cada caso é único e tratado com a mais absoluta seriedade. Em situações complexas, o exorcista consulta médicos e psicólogos para excluir qualquer explicação mundana. Isso revela o respeito e a prudência que a Igreja aplica ao exorcismo católico. Afinal, o combate ao mal deve ser feito com clareza e responsabilidade. Existem casos em que a ação maligna é evidente, e o exorcista age como uma âncora para a pessoa aflita, guiando-a em direção à paz. Histórias reais mostram que o exorcismo não é um espetáculo, mas um processo cheio de fé e dedicação. E sempre que necessário, o exorcista recorre a orações e rituais específicos para afastar o mal. O objetivo final é a libertação, nunca a exibição. Em muitos desses relatos, é notável a calma e a confiança do exorcista, mesmo diante das manifestações mais assustadoras. Esse controle só é possível graças à preparação e ao entendimento profundo do que se enfrenta. Não é um confronto direto, mas uma batalha espiritual onde a oração é a principal arma. O exorcismo se torna, assim, um ato de entrega total a Deus. Esses casos revelam o quão importante é a presença do exorcista na Igreja, uma figura que representa o zelo e o cuidado pela saúde espiritual dos fiéis. Cada vitória sobre o mal é um lembrete da força da fé. E mesmo assim, a Igreja prefere evitar o sensacionalismo em torno desses relatos, valorizando a dignidade da prática. A Igreja Católica mantém uma postura firme contra o sensacionalismo envolvendo exorcismos, entendendo que o exorcismo é um rito sagrado, e não uma forma de entretenimento. Por isso, não é comum que se fale publicamente de casos reais com detalhes. O objetivo é evitar que a prática seja mal interpretada ou trivializada. Afinal, o exorcismo católico é um ato de combate ao mal, e não um espetáculo. Esse cuidado é necessário porque o rito de exorcismo lida com situações extremas, onde o sofrimento humano é real e precisa ser respeitado. A Igreja entende que dar publicidade a essas práticas pode levar a interpretações errôneas, desviando o foco da missão sagrada do exorcista. Ao evitar a exposição, a Igreja protege a dignidade de quem passa por esse processo. Essa postura contraria o interesse de muitos curiosos e até de profissionais da mídia, que buscam histórias de possessão para entreter o público. No entanto, a Igreja sabe que o sensacionalismo enfraquece o verdadeiro sentido do exorcismo, transformando o combate ao mal em uma caricatura. Para o exorcista, essa é uma missão que exige respeito e não deve ser compartilhada de forma banal. Ao manter essa discrição, a Igreja assegura que o exorcismo continue sendo um rito de cura e proteção. A verdadeira força desse ato está na fé e na seriedade com que ele é conduzido, não em seu valor de entretenimento. Essa ética é um dos pilares que sustenta a missão dos exorcistas. E isso se alinha ao papel de amor e perdão que os exorcistas também devem exercer. Os exorcistas da Igreja Católica não apenas enfrentam o mal, mas também levam o amor e o perdão de Cristo aos que sofrem. Eles não veem as pessoas que auxiliam como casos, mas como almas que precisam de cura e libertação. Cada exorcismo é, antes de tudo, uma ação compassiva. Afinal, o combate ao mal não pode ser realizado sem um profundo amor e respeito pelo próximo. A doutrina católica sobre o exorcismo é fundamentada nesse princípio. O exorcista sabe que seu papel não termina na expulsão do mal, ele é chamado a guiar as pessoas em uma vida de paz e comunhão com Deus. Ao final do processo,
A orientação espiritual é essencial para que o indivíduo sinta-se amparado e protegido. Assim, o exorcismo católico vai além do ritual, sendo um gesto de acolhimento e recomeço. Muitos exorcistas mantêm contato com aqueles que ajudaram, acompanhando sua jornada. Esse aspecto do exorcismo enfatiza que a Igreja não apenas combate o mal, mas oferece uma saída baseada na fé e no amor. Ao trazer essas pessoas para a luz, o exorcista reitera o valor da misericórdia divina. É um ato que exige mais que autoridade, exige uma empatia que vem do coração. Para muitos, essa é a verdadeira missão dos exorcistas, que veem na libertação um sinal de esperança. Assim, o exorcista não se resume a um guerreiro espiritual, mas é também um mensageiro de paz e reconciliação. Cada caso encerrado é uma alma redimida, uma vida restaurada. E é essa missão de amor e compaixão que faz do exorcismo algo tão poderoso. E, para encerrar, há muito que ainda podemos aprender com o papel dos exorcistas. Ao final dessa jornada, fica claro que o exorcismo não é apenas um ritual, mas uma missão de fé, compaixão e coragem. Os exorcistas da Igreja Católica dedicam suas vidas ao combate ao mal, em uma luta espiritual que vai muito além do que as aparências podem mostrar. Para quem busca entender mais sobre a doutrina católica sobre o exorcismo, há muito que se aprender e admirar. Cada ação deles é um ato de amor em defesa das almas. Esse combate ao mal é uma responsabilidade sagrada, e ao conhecer a fundo o papel dos exorcistas, podemos fortalecer nossa própria fé e nos aproximar de Deus. Afinal, todos nós, de algum modo, enfrentamos desafios espirituais, e esses sacerdotes nos lembram da importância da oração e dos sacramentos em nossas vidas. A proteção divina é o maior escudo contra o mal. Portanto, se você se sente tocado por essa missão, se você acredita na importância de entender o papel dos exorcistas na Igreja, não deixe de apoiar este canal. Inscreva-se agora, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa verdade. Ative o sino para receber conteúdos que reforçam nossa fé e nos aproximam de Cristo.